talvez seja menos uma aula e mais uma conversa entre Eduardo e eu sobre o que passa pela cabeça da gente na hora de fazer um filme de arquivo e quais são as dificuldades de fazer um filme de arquivo em oposição a fazer, por exemplo, um filme onde há um personagem, por exemplo, coisa que o Eduardo já fez e eu já fiz também, né? No meu caso é o meu primeiro filme de arquivo, não sei se será o último filme de arquivo. E as dificuldades foram, eu não diria maiores ou menores, mas muito específicas. Você passa a lidar com outro tipo de problema, que não é aquilo que eu conhecia. Na hora que você é dono do material que você filma, você enfrenta problemas de natureza diferente. Arquivo impõe uma dificuldade inicial, que é você se apropriar do material, o material se tornar seu, a ponto de você conseguir se reconhecer no filme que você está fazendo, né? Isso parece um pouco abstrato, mas talvez depois de vocês assistirem o início do meu filme, do filme do Eduardo, a gente pode tornar essa ideia um pouco mais concreta. Mas para mim essa foi a primeira dificuldade. Não era um material que me parecia domesticável num filme no qual eu poderia dizer, esse filme tem a minha cara. O material não era filmado por mim. E no caso de boa parte do que se verá no Intenso Agora, é um material de cinema militante ou de cinejornais e tal, onde tenta-se eliminar ao máximo aquilo que de fato é pessoal. Então, como tornar isso um filme que exprima o teu ponto de vista? É muito difícil. E foi essa dificuldade maior que eu enfrentei na Ilha de Edição, e eu acho que não teria solucionado esses problemas se não fosse o Eduardo, que é o montador do filme. Acho que essa é uma das razões pelas quais os dois filmes são parecidos, apesar de diferentes, né? É a mesma pessoa que os monta. No meu caso, além do Eduardo, tinha também a Laís, que não está aqui, senão a gente teria convidado ela. Acho que essa é uma outra conversa interessante. Qual o papel de cada pessoa na edição? No meu caso específico, eu posso dizer claramente qual é a função da Laís, qual era o meu papel, qual era o papel do Eduardo, e por que o filme não seria esse filme se a gente não tivesse trabalhado da maneira como a gente trabalhou. Então, acho que é uma conversa muito concreta, em cima de questões concretas de se fazer um filme de arquivo. Essencialmente é isso. As grandes diferenças entre os dois filmes são muito claras, né? Quer dizer, o filme do João, o Intenso Agora, é um ensaio pessoal narrado na primeira pessoa, enquanto o Estado Novo é um filme com o compromisso de dar conta, embora os dois sejam narrados por seus respectivos diretores, né? Uma narração é na primeira pessoa e a outra é impessoal, né? E o Estado Novo tem um compromisso de dar conta de um determinado período histórico, quer dizer, é um documentário impessoal. A gente poderia explorar mais as diferenças entre os filmes, mas talvez seja meio paradoxal, mas eu acho que o que os filmes têm, me parece, em comum, talvez seja mais interessante comentar aqui com vocês. Quer dizer, por um lado, o fato de que são dois filmes que tiveram um período bastante longo de realização. O Estado Novo foi realizado ao longo de 12 anos. Começou a ser feito em 2003 e acabou em 2015. É claro que não continuamente, com grandes interrupções e grandes intervalos. E o Intenso Agora, uns 4 ou 5 anos pelo menos, eu acho. Mas aí na Ilha de Edição, com também algumas interrupções, algumas descontinuidades, mas ao longo de 4, 5 anos. E isso eu acho que é característico do documentário de arquivo.
ou pelo menos desse gênero de documentário de arquivo. O João até outro dia, numa outra ocasião, comentava isso. A necessidade, e hoje mesmo aqui, antes de começar, comentou a necessidade de se apropriar do material. Um material que não foi o próprio diretor que realizou, incorporar aquilo, conhecer aquilo a fundo para poder trabalhar aquele material. Outra coisa em comum que acho que resulta de uma, embora nós sejamos de gerações diferentes, mas resulta de uma formação comum no campo do documentário e um conhecimento mais ou menos simultâneo de certos diretores, do Chris Marker, do Farok, quer dizer, é a questão de se interrogar a respeito das imagens. Quer dizer, os dois filmes, embora sejam muito diferentes, partem desse pressuposto. Quer dizer, a sequência inicial do Estado Novo tenta indicar ao espectador que essa é uma questão, quer dizer, que as imagens não serão utilizadas, ou não se pretende que elas sejam utilizadas de uma forma meramente ilustrativa. No caso do Intenso Agora, isso é muito mais radical, digamos assim, e muito mais complexo, e eu acho que é um filme muito mais difícil de fazer e por isso muito mais interessante, inclusive. Quer dizer, No Intenso Agora era um filme em que acho que se colocava para nós na edição por onde começar, por exemplo. No Estado Novo, por onde começar é uma questão mais ou menos dada, mais ou menos óbvia, quer dizer, por onde começar o Estado. No caso, No Intenso Agora, não. Quer dizer, tanto que o filme começa com uma imagem totalmente enigmática e que vocês que não viram o filme todo, então, mais enigmática ainda. De alguma maneira, se vocês, quando assistirem, nós esperamos que o interesse pelo filme não tenha se esgotado hoje, né? Que quando vocês assistirem o filme todo, vocês vão, de alguma maneira, entender o que é aquele rapidíssimo plano que tem uma mulher, um carro que passa, uma ilha no fundo. Mas eu acho que aquilo resultou, não sei se o João nem concorda, porque eu acho que nós nunca conversamos precisamente sobre isso, mas o filme poderia começar com outro plano também. Quer dizer, poderia começar, era um pouco, já que não há por que começar por um momento ou por outro, vamos começar assim, e aí vai para aquela sequência da Tchecoslováquia, do Brasil. Que chegou a ser uma sequência sobre a África. Que começou com uma sequência. Começava na África. Em vez de começar na Tchecoslováquia, começava na África. Fazendo o mesmo tipo de indagação, né? Por que essas imagens, o que essas imagens revelam das pessoas que as fizeram, né? Então é uma viagem, de novo, um conjunto de imagens de um arquivo pessoal de gente que a gente não conhece. Você consegue comprar hoje em dia arquivos pessoais pelo mundo. Esse é um arquivo de uma família inglesa, eu acho, que faz uma viagem todos já aposentados e tal, faz uma viagem à África. E a sequência começava com isso, com essas imagens de gente que a gente não conhece, não tem nenhum contexto, a gente só tem as imagens. E aí a gente fazia indagações a respeito de por que as pessoas escolhiam filmar, né? E um africano filmando a África provavelmente filmaria coisas diferentes de uma família de ingleses aposentados chegando à África. Não sei se pela primeira vez, mas sem dúvida nenhuma deslumbrados com a vastidão do continente, com o tamanho dos acidentes naturais, com as cores exuberantes das flores, o tamanho das árvores. Isso ficava muito claro, né? Quer dizer, a câmera está sempre buscando aquilo que é espantoso para quem está vendo pela primeira vez. E, portanto, como é um filme, estou falando agora do No Intenso Agora, que busca
não tomar as imagens pelo valor de face, ou seja, ver o que há por trás delas. Essa sequência da África era tão útil aos propósitos do filme como a sequência da Tchecoslováquia. Acabamos optando pela sequência da Tchecoslováquia por razões internas do próprio filme, mas as perguntas que a gente fez em relação às imagens da África eram em essência as mesmas que a gente se faz em relação à sequência da Tchecoslováquia. Agora, o Estado Novo precede o No Intenso Agora. E quando eu vi o Estado Novo já no meio do processo de edição do No Intenso Agora, eu percebi que as nossas questões em relação às imagens eram praticamente as mesmas, né? O Estado Novo começa indagando a imagem da mesma maneira que o No Intenso Agora começa fazendo perguntas à imagem. E isso se estende ao longo de todo o Estado Novo. Nesse sentido, não é um documentário histórico, didático da BBC ou de uma televisão pública, né? É mais do que isso. Essa combinação entre o propósito de ilustrar, né? Ilustrar no sentido de nos informar do que foi o Estado Novo, aliado a uma questão interna do documentário, o que são essas imagens, podemos confiar nelas, o que elas revelam, o que elas escondem, faz do filme dele um filme muito original, eu acho. Essa combinação eu não encontro nos documentários que são apenas históricos, até nos melhores deles. Tem uma série americana sobre a Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã pela televisão, acho que esse é o título da série, que é absolutamente fascinante, mas a imagem é dada, você não questiona a imagem, ela é usada como ilustração daquilo que é dito. Então, não sei, Ofensiva Tet, em 68, você vê as imagens da ofensiva, mas você não indaga por que essa imagem é assim. Quem estava lá filmando? Por que estava filmando? Estava filmando a serviço de quem? Quer dizer, que tipo de imagem a televisão americana aceitava, que tipo de imagem a televisão não aceitava naquele momento? Será que depois da ofensiva... A ofensiva Tet eu mencionava porque ela é importante porque ela muda a perspectiva dos americanos em relação à Guerra do Vietnã. A população americana era favorável à guerra, com a ofensiva Tet se torna... a maioria da população americana passa a querer o fim da Guerra do Vietnã. Será que muda a maneira como a guerra é mostrada pelas televisões? Essa pergunta, que é crucial, não é respondida por esse excelente documentário sobre a Guerra do Vietnã. E é um pouco o que o Eduardo tenta fazer no Estado Novo. Então, nesse sentido, eu acho que as nossas preocupações eram muito semelhantes, né? E eu acho que essa é uma influência direta do Farok, né? E em especial, para mim, de videogramas de uma Revolução, que eu acho que é um filme que eu vi ao mesmo tempo que você. Não sei nem se fui eu que te passei o filme, se você que me passou o filme. Não me lembro também. Mas é um filme que a gente viu quando? Já nos 2000, né? Tenho a impressão. Eu acho que eu consegui um DVD do Videogramas, eu te passei o DVD do Videogramas, e aí a gente começou a falar obsessivamente sobre o filme. Isso está é o substrato desses... Que vem também da experiência do Santiago, né? Quer dizer, eu montei o filme com o João e com a Lívia, onde essa questão, se vocês lembram bem do filme, também está muito presente, né? De questionar o sentido das imagens. O filme do Santiago só existe por causa disso, né? Quando eu volto ao material... Aí não é uma questão de falar de arquivo, não é aquilo que eu estava falando na largada. Estou pensando alto aqui pela primeira vez isso que eu vou dizer, mas no caso do Santiago, foi necessário que um material que não era de arquivo se transformasse em material de arquivo para que o filme pudesse existir. O que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento, o Santiago é um filme cujo material foi todo feito por mim, né? Eu filmei em 92 ou 93, já não me lembro, e imediatamente fui para a ilha de edição. Imediatamente, enfim, era película, então havia um certo tempo para revelar, telecinar, aquela coisa toda.
16mm preto e branco não revelava no Brasil, então você tinha que mandar para fora. Tinha um certo tempo, né, um hiato entre o momento da filmagem e o momento da edição, mas era um hiato curto, estou falando de meses. E eu não consegui montar, porque eu não tinha a distância necessária para entender o que de fato eu tinha filmado. Quando eu digo no início aqui do Intenso Agora, nem sempre a gente sabe o que está filmando, isso, na verdade, é a frase que sintetiza o Santiago. O Santiago só existe porque eu não sabia o que eu estava filmando. Né? E ser de 13 anos para descobrir, 13 anos e o Eduardo, para descobrir e a Lívia, para descobrir o que eu de fato tinha filmado. Então, é como se um material que nasceu como um material filmado por mim tivesse que adquirir a distância de um arquivo, de alguma maneira se tornar estranho a mim, para que eu voltasse a ele e percebesse aquilo que eu não tinha visto no primeiro momento. Né? No caso do Intenso Agora, acho que o processo é inverso. Ele nasce como filme de arquivo, e, portanto, um material estranho a mim, inclusive o material da minha mãe, né, que eu não filmei, e sequer sei se ela filmou. Acho que foi ela que filmou, mas eu não tenho certeza se foi ou não ela que filmou. O fato é que o material estava lá em casa, enfim, então isso é uma certa indicação que talvez ela tenha filmado. Mas a dificuldade aqui foi eu me apropriar do material. O material, que aí é uma diferença entre o Estado Novo e o Intenso Agora. É que no Intenso Agora é de fato um filme que só existe se ele é profundamente pessoal. Né? Ele só pode ser na primeira pessoa, e eu preciso ter uma relação emocional com as imagens, quer dizer, não apenas intelectual, não apenas cerebral, não apenas didático, não apenas histórico, mas tem que ter uma relação, enfim, da natureza do afeto. E isso com material de arquivo é muito difícil. Então é um pouco assim, filme que você filma, o material é filho direto, entendeu? Tem o teu DNA, nasceu de você. Você reconhece no primeiro momento como seu. O material de arquivo, a minha sensação é que é um estranho do qual você tem que se tornar um amigo. Mas isso leva tempo, né? No meu caso, muito tempo. Principalmente é mais fácil eu adotar o material da minha mãe do que eu adotar o material do cinema militante maoísta, por exemplo. Tem um grande pedaço aqui de filmes produzidos por coletivos maoístas que vão às fábricas, é um cinema militante, é o cinema que eu menos gosto. Mas eu preciso gostar dele para que ele possa ser incorporado nessa narrativa que é, em última instância, uma narrativa do afeto, do amor, enfim, da memória. Então, para isso, enfim, pelo menos no meu método, o único recurso é o tempo. E o tempo utilizado para ver mais uma vez, rever, e aos pouquinhos ir descobrindo nesse material aquilo que nem quem filmou sabia que estava. Nesse momento o material começa a ficar sendo seu também, porque tem coisas ali que você descobriu, que é um pouco, vem à vida, vem à tona em função do teu trabalho de parto, entende? Portanto passa a ser seu, mas isso leva muito tempo, né? Tem uma sequência no Intenso Agora que ela é determinante no filme, que é uma sequência do fim de uma greve, e é um plano sequência de 10 minutos de um filme que não foi realizado, e a única coisa que sobreviveu é essa sequência de 10 minutos. E se passa em junho de 68, maio de 68 termina, o governo vence, impõe a ordem, e os operários em greve são forçados pelo sindicato, que era muito conservador, que era reacionário, antirrevolucionário, etc. e tal, apesar de ligado ao Partido Comunista, o Partido Comunista Francês ligado à União Soviética, né, à burocracia soviética, ao stalinismo soviético. Então essa operária que acreditou em 68, acreditou na liberdade de 68,
é forçada pela burocracia sindical a voltar para a fábrica. E a sequência é essa. Essa sequência é uma sequência que eu tinha visto em 2012, porque o meu método em relação a esse filme foi, ao contrário dos outros filmes em que todo o material tinha sido filmado por mim, portanto eu conhecia, e portanto eu podia dar para outras pessoas decupar. Nesse caso eu decupei, a Laís falou pra gente, né, agora em Berlim eram 120 horas, eu acho, de material. Eu decupei pessoalmente 120 horas de material, para poder entender que material eu tinha na mão, né? Então, eu que descrevi essas 120 horas. E eu assisti muita coisa da produção do cinema desse período, porque era um tema forte do meu projeto, que acabou ficando um pouco de lado, mas e essa sequência eu assisti e decupei. E foi só, eu acho que há um ano de terminar a edição, ou seja, depois de 3 ou 4 anos na ilha de edição, que essa sequência se tornou uma sequência crucial para o filme. Até então ela não era parte do filme. Ela não estava nem incluída. Quando eu vi o material pela primeira vez, essa sequência não... E ele viu um corte de 5 horas e meia. Essa sequência ela não existia, né? E é difícil imaginar esse filme hoje sem essa sequência. Porque ela cumpre um papel narrativo fundamental. Ela mostra como Maio terminou. Como Maio de 68 terminou, né? Como aquelas 3 semanas exuberantes chegaram ao fim, e o bode que vem depois. E não há sequência que mostre isso de maneira mais tendente do que essa sequência. Mas isso não era óbvio no primeiro momento, né? Precisou de 3 anos na edição para me dar conta de que essa era uma sequência importante. Na verdade, acho que foi você que disse. Porque eu me lembro de um dia na ilha de edição em que a gente não conseguia... Porque uma coisa é você dizer na narração, Maio terminou, né? A outra coisa é você mostrar como Maio terminou. Você tem uma sequência que mostra como Maio terminou. Tem um teatro que foi ocupado, o Teatro Odéon, para quem já foi à França, a Paris, ele está lá, enfim, um teatro conhecido. Tinha desocupação do teatro, e as pessoas saindo bem derrotadas e tal. Essa tinha até uma certa força, né? Mas não tinha força da duração. A beleza dessa cena é que ela é um plano sequência. Então, é um plano único, de 10 minutos. 10 minutos. E tudo acontece na cena. Você tem tempo de ver a decepção dessa operária, a melancolia dessa operária, a destruição do sonho, a destruição da ideia utópica de que era possível viver de outra maneira, era possível produzir de outra maneira, era possível reorganizar a vida de outra maneira. Isso tudo acaba em 10 minutos que você vê. E a gente não tinha essa sequência. E a gente saiu a carta, mas precisamos de alguma coisa que mostre. A gente olhava o material, voltava. Pelo fato de eu ter decupado o material, 3 anos antes, eu falei, tem uma sequência, não sei se serve. Eu mostrei e você imediatamente falou, é isso. E a partir daquele momento, aquela sequência se tornou tudo é negociável no filme. Menos essa sequência foi descoberta na 1ª hora, né? Mas isso só acontece quando você se torna íntimo do material. Eu acho que a primeira dificuldade de filmes de arquivo é você desenvolver essa intimidade com o material. Eu não sei se foi assim com o Estado Novo. Então... O João mencionou que o filme começa com essa sequência que vocês viram, da Tchecoslováquia, e a sequência da África é uma sequência que o João queria muito, quer dizer, queria no sentido de que gostava muito, eu acho que gosta muito, e é uma sequência muito interessante, mas era absolutamente gratuito e arbitrário dentro do filme, sabe? E acho que da primeira vez que nós mostramos, um dos primeiros comentários, uma perplexidade total de um amigo nosso, mas uma sequência na Namíbia, quer dizer, o que não é em geral muito bom você começar um filme criando uma perplexidade desse tipo, né? E como já existia no material essa sequência da Tchecoslováquia, e como o filme vai adiante chegar
e vai ter uma sequência importante na Tchecoslováquia, mais adiante no filme, essa sequência que no início não tem muita explicação, por um casamento, o verão, por que isso... De alguma maneira a gente espera que vá ter uma espécie de eco retrospectivo, né? Que quando o filme chegue na Tchecoslováquia, a pessoa de alguma maneira, mesmo que talvez não conscientemente, mas é um pouco aquela tese de que é preciso plantar para poder depois colher, né? Então você às vezes planta e vai colher mais adiante, não sabe muito bem como no filme, mas você vai colher mais adiante. Outra coisa que eu acho que aproxima os filmes e que em relação ao Estado Novo é muito marcante em relação aos documentários anteriores da série é o fato de não ter rigorosamente nenhuma entrevista no filme, nenhum depoimento, coisa que no filme do João também não tem, e que é um recurso usual e muito banalizado justamente pelo documentário de arquivo, né? Para o documentário lidar com o passado é sempre complicado, né? A natureza do documentário, a natureza mais imediata do documentário, eu acho que é a natureza testemunhal, né? Quer dizer, a câmera registra alguma coisa que acontece na frente dela. Com isso você pode lidar com alguma coisa contemporânea, presente, que você testemunha. Como lidar com o passado, né? O documentário de arquivo surgiu como um recurso para responder a essa demanda de recuperação de episódios do passado. E o depoimento e a entrevista reforçou isso no sentido de que as pessoas podem falar do passado. Mas é um recurso, quer dizer, no caso do Estado Novo, pelo menos na minha experiência pessoal, especialmente em filmes de caráter histórico, que me parece que se esgotou extraordinariamente. Quer dizer, o nosso querido Coutinho levou o que ele gostava de chamar de conversa, não de depoimento, num sentido completamente diferente disso. E fez a obra que fez, meio que reinventando essa questão de como se relacionar com as pessoas. Para mim, pessoalmente, quer dizer, depois de ter feito 3 filmes anteriores que fazem parte dessa mesma série, a ideia de entrevistar um professor falando sobre alguma coisa me dá até arrepios só de falar nisso, entende? Então há também uma recuperação de alguma coisa nos 2 filmes, aliás, a recuperação de alguma coisa que também foi um tabu muito grande, que é fazer documentários com narração em off. Quer dizer, durante muito tempo, no período no auge do cinema direto, fazer um documentário narrado em off era considerado uma blasfêmia. O Santiago tinha já recuperado essa possibilidade por um praticante do cinema direto, ortodoxo, aqui presente. E nesses 2 filmes isso volta também, acho que com narrações diferentes daquela tradição do documentário narrado em off, mas de alguma maneira, para mim, acredito que para o João também, recuperam um pouco a possibilidade e a liberdade, que é o que eu acho que a gente precisa ter em função de cada filme. Cada filme, tem muitos alunos ou ex-alunos aqui meus já me ouviram cansar de dizer que não há muito motivo, e cada vez há menos motivos, para vestirmos camisas de força em nós mesmos, né? Quer dizer, os recursos estão aí, inclusive a entrevista. Quer dizer, não me cobrem se no meu próximo filme for todo com entrevistas. É perfeitamente possível, entendeu? Isso depende um pouco do momento, do filme, do tema, do assunto, entende? Mas nesses 12 anos nos quais eu trabalhei nesse Estado Novo, a possibilidade de fazer era uma espécie de não vou fazer nenhuma entrevista, não vou procurar ninguém,
É quando você entrevista uma pessoa que participou aqui na Praia Vermelha do ataque em 35, que estava no forte, que saiu lá de dentro, aí é um pouco diferente. A coisa do especialista é que realmente eu acho que se esgotou muito, né? Eu trabalhei sozinho, né, eu estou falando desse filme aqui, tá? Eu trabalhei sozinho durante mais ou menos um ano, lendo sobre o período, e ao ler sobre o período, identificando momentos que eram importantes, e se houvesse arquivos sobre esses momentos eu gostaria de ver. Então, selecionando aquilo que eu pediria para o Antônio Venâncio, que é o mesmo, outro denominador comum dos dois filmes. É o mesmo pesquisador dos dois filmes. O que pedir para o Antônio Venâncio, né? Quer dizer, você não pode pedir, me dá tudo de 68, porque vai vir aquilo que você já viu tantas outras vezes. Você tem que pedir coisas específicas, né? E isso você só sabe depois de, enfim, conhecer o período bem. Então, eu gastei um ano, mais ou menos, lendo, assim, obsessivamente sobre o período e fazendo listas e identificando personagens e entendendo a dinâmica do que aconteceu na França, na Tchecoslováquia, no Brasil também. E aí eu entrei na edição com a Laís Lifshitz, que assim como no caso da Lívia no Santiago, era uma pessoa muito nova, com muito pouca experiência, e isso era muito bom, porque eu não tinha visto nenhum. No caso da Laís, ela tinha acabado de sair da Darcy Ribeiro. Da Darcy. Na época ela entrou depois. Eu acho que é o primeiro trabalho dela. Ela era assistente da... Ela tinha 22 anos. Ela era assistente da Jordana, né, que é a montadora do Coutinho, e ela veio para trabalhar comigo. E aí a gente ficou, acho que juntos uns 3 anos na edição, essencialmente organizando o material e começando a estabelecer relações entre uma coisa e outra, entre um momento e outro momento, sem nenhuma preocupação de como o filme começaria, como ele terminaria, qual seria o desenvolvimento. A gente produzia pequenas sequências. Então tinha uma sequência de Cannes em 68. Em 68, Cannes foi interrompida pelo Godard e pelo Truffaut por achar que era, enfim, inviável fazer um festival de cinema quando as ruas em Paris estavam pegando fogo, etc. E tal. Então a gente conseguiu imagens do discurso do Godard, do discurso do Truffaut, e fizemos uma pequena sequência sobre isso. Aí tinha uma pequena sequência sobre o cinema militante se produziu naquele momento. Tinha uma pequena sequência sobre a Tchecoslováquia, tinha uma pequena sequência sobre a África. E aí, depois de organizar esse material, a gente começou a tentar entender se essas sequências isoladas conversavam entre si. E assim foi feito. Até que eu montei um filme, um copião de 5 horas e meia e mandei para o Eduardo. Perguntei para o Eduardo se ali havia um filme, ele generosamente disse, acho que sim. E aí o Eduardo veio e passou a trabalhar com a gente na edição. E éramos 3 na edição, né? E a gente trabalhou durante de 3 gerações diferentes, que é muito importante. É muito importante, reproduzindo de novo o modelo de Santiago. E isso a gente trabalhou, acho que uns 2 anos, né? Mais ou menos. Acho que 1 ano e pouco, na verdade. Depois houve uma interrupção longa. E aí voltamos para fazer um corte de 10 minutos no filme depois de 1 ano interrompido. Então, longa história para chegar no seguinte. Com a Laís, a importância da Laís para mim foi, em primeiro lugar, porque ela é uma grande operadora do computador e eu não sei operar. Então, para início de conversa aí. E depois, para testar a força de imagens de um período que ela não viveu. Mas ela não viveu 68, ela nasceu depois de 68. 68 significava muito pouco para ela, hoje em dia acho que significa muito, ela conhece muito bem o período. A tendência que você tem, eu acho, na hora em que você vai montar um filme de arquivo, é retalhar o material para que ele caiba na sua narrativa. Então, se você precisa de alguém chorando e depois de alguém rindo, você vai no material, você corta alguém que chora, você corta alguém que ri e você junta os dois.
não é? Ele não permite que a gente faça isso. Ele é a Gestapo. Não pode, e tem toda a razão de não poder. Então, no caso, por todas as razões do mundo, mas tem uma principal: esses filmes foram feitos e montados por pessoas que tomaram essas decisões. Quem é você, 40, 50 anos depois, para desfazer o que foi feito sem informar ao espectador que essa edição do homem, da pessoa que chora, seguida da pessoa que ri, é a sua escolha e não a escolha do filme original. Eu estou lidando aqui, no Intenso Agora, essencialmente com filmes. Tem material também de cinejornal, tem isso, mas eu diria que boa parte do material é material de filmes. Filmes, entendam, filmes. Então tem desde o filme do William Klein, um grande fotógrafo americano, sobre a ocupação da Sorbonne e as semanas de delírio de 68, até esses tais filmes militantes, alguns montados pelo Chris Marker, alguns dirigidos pelo Chris Marker, de gente que, enfim, que contam histórias de greves, ocupação, polícia dando pancada em estudante. E os cortes que estão lá são cortes que foram decididos e escolhidos pelos diretores dos filmes, pelos montadores do filme. Num primeiro momento, com a Laís, nos 2 ou 3 anos em que eu trabalhei com a Laís, isso não era uma preocupação. A gente montava a sequência como ela nos parecia mais eficiente. Quando Eduardo chegou, a gente tomou um pito imenso, passamos uma semana no canto da sala com aquele chapéu de castigo, e ele devolveu a integridade da edição dos filmes e criou um código que não é explícito, mas para bom entendedor está lá. Então, assim, a gente vai usar um filme do Chris Marker. E é claro que a gente não vai usar o filme inteiro, a gente vai usar 2 minutos do filme, 1 minuto do filme. Esse minuto do filme, por mais que fosse estupendo que as 3 primeiras imagens se juntassem a outras 5 que não estão nesse minuto, mas estão no 2º minuto, ou no 3º ou no 4º, a gente não faz isso. Se é esse minuto, é esse minuto. E aí tem um preto antes e tem um preto depois. 1 segundo de preto, 20 frames de preto, já me esqueci. Acho que um pouco mais de 1 segundo, às vezes. Um pouco mais, não, é sempre o mesmo preto. Às vezes não, esqueci, é sempre o mesmo preto. A duração é sempre a mesma. Mas digamos, 1 segundo e meio de preto. Esse 1 segundo e meio de preto indica que aqui o corte é nosso. Saímos de um filme e entramos em outro. Às vezes entramos no mesmo filme, né? Se a gente quer 40 segundos do Chris Marker e outros 30 segundos do Chris Marker que estão no fim do filme, tem um preto que indica que este corte é nosso, essa interferência é nossa. A gente não tem certeza se as pessoas entendem isso, mas entendem. Eu tenho certeza que entendem. Isso é para pagar as suas culpas passadas, os meus pecados passados. Né? Porque como eu sou pré-histórico, isso não era uma preocupação. Isso não era uma preocupação. A gente criou alguns códigos no Santiago que a Lívia, na hora que sacou, se tornou a fiel guardiã. A gente não conseguia mais. A gente criou um monstro ali. E a Laís é a mesma coisa. Mas isso foi muito importante, porque o filme tem essa integridade, né? Quer dizer, ele não retalha imagens que são de outras pessoas, sequências que são de outras pessoas, para servir aos seus interesses, aos interesses do filme. E a tentação é imensa. É imensa. Então, a primeira sequência que vocês viram da ressaca, na abertura do filme, é exatamente como ele está no acervo americano. Não tem nenhum frame a menos ou a mais, nem no início nem no fim. Não tem edição, digamos, nenhuma ali. E sempre que possível, no Estado Novo, eu tentei seguir isso, mesmo em relação... Acho que está incluído aqui uma sequência... Não
acho que vocês viram, né? Uma sequência que é de um material alemão, do navio chegando no Rio e tal. Que, aliás, falando no Antônio Venâncio, né? Quer dizer, ele foi a Berlim, na época ele foi a Berlim para fazer essa pesquisa, sem falar uma palavra de alemão. Contratou um intérprete. Na Copa do Mundo, ele estava no arquivo alemão no dia da Copa de 2000 e... Qual foi a... 6, eu acho. 2006 ou... A Alemanha foi 6. Vendo esse material, que não estava sequer digitalizado, existia só em película, mas existia em película o nitrato original, tinha sido pouquíssimo manipulado. Aqui a projeção é muito precária, né? Não dá para... É pena que vocês tenham visto assim, mas ele tem uma qualidade de fotografia realmente espantosa. Né? Esse material nitrato original, digitalizado agora, sabe? Para usar no filme. Na ilha de edição, tanto no Santiago como no Intenso Agora, se não fosse a conversa, os 2 filmes não existiriam. Né? Se não fosse... Era muito falado, né? Eu, você e Laís, a gente falava muito, a gente discutia cada decisão, a gente ia para frente, voltava, etc e tal. Como é que você faz o Estado Novo? Porque no Estado Novo eu não conheço o Pedro Bronze, mas você é dono do assunto. Né? Quer dizer, eu não era dono do assunto 68. Você é dono do assunto Estado Novo. Certamente na ilha de edição você era o dono do assunto. E mais do que isso, você é o dono do assunto também em montagem. Porque, enfim, você montou tudo que era importante no cinema brasileiro. Como é que você conversa com o Pedro? Quer dizer, é importante para você ter alguém na ilha de edição que conteste as suas decisões, que diga isso aqui não funciona? Para mim é absolutamente essencial. Não tem coragem. Às vezes não tem coragem. O Coutinho também era, quer dizer, o Coutinho só sabia funcionar com a Jordana e antes com você o Coutinho me disse, o essencial do Eduardo, esse Eduardo, do Cabra Marcado para Morrer, é que o Eduardo, esse Eduardo, me dizia, aqui você tá ridículo. Porque é um filme que ele, Coutinho, aparece, né? A grande preocupação dele era não pagar mico. O fato dele aparecer em cena, que na época não era uma coisa comum como se tornou. E ele morria de medo de ficar ridículo. Isso, e antes de eu ficar teu amigo, ele já me dizia, Eduardo foi fundamental porque evitou o ridículo. Você vê, aqui pode ser reduzido o montador. Evitador de ridículo. E eu acho que você também foi crucial na questão da narração. Ele dizia que toda a narração passava por você fazia você corrigia, etc e tal, e também na decisão de ter 2 ou 3 narradores, na verdade. Né? Então, 2 e mais um. Tem um terceiro, tem um terceiro que aparece um pouquinho. No caso de Santiago e no caso do Intenso Agora, não tem filme sem você me dizer, isso não pode, João. Eu acho que é essencial para montar filmes como esse, por mais diferentes que eles sejam, para o diretor ter uma pessoa que ele consiga avaliar. Você pode não concordar, mas você precisa conhecer a pessoa e saber avaliar como ela está reagindo a isso ou aquilo e por quê. Então, às vezes que eu montei com a Jordana, por exemplo, a Jordana montou alguns filmes meus também. Eu conheço a Jordana muito bem, discordo muito dela, como montadora, as decisões dela, mas eu conheço ela, eu sei por que ela está reagindo daquela forma. E acho que sei quando ela tem razão e quando não tem razão. Acho que isso é essencial. Eu acho muito difícil alguém pretender montar um filme sozinho sem ter um eco, sem ter sentir como é que uma pessoa que ele conhece, que ele pode avaliar as reações, está reagindo àquele material. Agora, no caso tanto do Santiago como do Intenso Agora, acho que foram 2. Eu tenho
algumas décadas de experiência e nunca me diverti tanto, entende? E não é comum na montagem de um filme a gente se divertir tanto quanto nos divertimos montando esses dois filmes. Então, realmente não é uma experiência comum. Um pouco graças ao João, porque deixa eu só completar você falou demais de mim, deixa eu falar um pouco de você também. Porque o João tem uma tática. Mas é muito divertido mesmo. Ele tem uma tática. Ele falou aqui que ele mandou o material desse filme para mim, perguntou se tinha um filme. Isso é uma hábil tática dele que ele já empregou no Santiago. É claro que no Santiago talvez ele tivesse mais dúvida, mas aqui, depois de trabalhar 2 anos, eu acho que ele sabia perfeitamente que tinha um filme ali. Agora, tem o dado que o fato dele se permitir e ter condições de se colocar dessa forma diante dos filmes é uma coisa que tira da montagem uma pressão que é muito comum. Né? A montagem é quase sempre uma coisa feita debaixo de uma pressão muito grande. Quer dizer, um pouco porque você não sabe muito bem, um pouco porque parece sempre que está uma droga, aquilo que não vai dar certo, está errado, porque você tem pouco tempo, você tem prazo. Então, em geral, é um trabalho feito sob pressão. E quando, no caso do Santiago, o João disse literalmente, olha, vamos trabalhar aqui, mas se a gente achar depois de algum tempo que não tem um filme, não tem importância. Bom, isso é ótimo, né? Porque se você não tem a obrigação de fazer um filme, primeiro você pode experimentar coisas que talvez você não experimentasse, e aí você pode se divertir e tal, o que não é realmente muito comum de acontecer. No caso do Intenso Agora, como aliás no caso do Santiago, a narração era escrita na ilha de edição depois da imagem montada. Então, a sequência da Tchecoslováquia, por exemplo. A primeira coisa a ser decidida, e por isso é muito falada, a minha edição é muito falada, por que a gente vai montar uma sequência sobre a Tchecoslováquia? Por que ela vai começar o filme? Né? E a gente chega à conclusão que faz sentido. Faz sentido porque, como eu digo, o que eu estou vendo nessas imagens? As pessoas estão felizes. E as pessoas estão felizes no verão. Porque a Tchecoslováquia é fria, está todo mundo em manga de camisa. Então você pode especular que isso é verão. Isso é 68, isso eu sei porque o arquivo foi comprar, só me interessava o arquivo de 68. Então essas imagens são de 68. Isso é interessante, porque essas pessoas não sabem que em breve o país será invadido por 750 mil soldados. De 4 países, não 5. Fomos corrigidos em Berlim por um espectador erudito. Tinha um erro na narração. Então tem alguma coisa trágica prestes a acontecer que essas pessoas não sabem. E como a Tchecoslováquia será um assunto do filme 1h30 depois, chegamos à conclusão que fazia sentido começar não com a África, mas com a Tchecoslováquia. E dizer isso, as pessoas estão felizes, é verão e é 1968. Mas isso não está escrito. Então, é por isso que a gente vai montar essa sequência. Então a gente vai para a edição e começa a montar a sequência. Em que a gente mostra pessoas felizes, pessoas em manga de camisa e pronto. Essa sequência é montada. Aí neste momento, a gente edita num apartamento muito pequenininho. Um escritório, enfim, um prédio que era residencial, que virou comercial, esses prédios pequenos que não tem elevador e tal. Então são salas, tem 2 salas pequenininhas. Numa tá a ilha de edição. Eu saio dessa sala de edição, eu vou para a sala ao lado, e aí eu tento escrever a narração. Aí a gente grava na hora. Numa coisa assim, e no final esculhambou e era no iPhone mesmo, onde desce. Aí grava, transfere para o computador e coloca na imagem naquele momento. Mas você leva uma escaleta para montar as imagens e depois
depois fazer o texto de cima ou Não, tem escaleta. uma ideia? Não. Eu tinha escaleta nas 5h30. Porque uma das minhas grandes angústias estava lá, Laís. Amanhã a gente começa às 9h da manhã. Começa por onde? Tem 110 horas de material. Começa fazendo o quê? Como é que eu vou entretê-la? É verdade, isso passa pela cabeça, entende? Como é que eu vou preencher 6 horas de 8 horas de trabalho? Porque eu não sei onde eu vou, eu não sei que filme eu realmente não sei. Eu tenho uma ideia muito vaga de por que eu estou entrando nessa linha de edição e lidando com 68. Não é uma coisa clara. Nesse sentido é diferente do Estado Novo. Muito diferente. Muito diferente. Eu realmente não sei. E aí a angústia de tentar ocupar a Laís, para ela não ficar me olhando com o meu dedo onde eu me meti, é um fator importante de você tentar encontrar uma... Aí você produz escaleta. E eu tenho todas elas são trágicas, porque se você olha elas hoje, não há nada no filme que esteja na escaleta, entende? Mas a escaleta é uma maneira de eu enganar a Laís, entende? E de fato, durante 1 ano e meio, 2 anos, os primeiros 6 meses foram muito duros por causa disso. Parece bobo, mas exatamente, meu Deus, o que eu vou dizer para a Laís amanhã? Agora terminou. A coisa mais horrível é chegar com uma escaleta e conseguir cumpri-la em 3 horas, aí eu durei 5, entendeu? E eu não tenho o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que, entende? Então, assim, essa escaleta existia, mas ela era puramente operacional, era para ocupar a Laís e me ocupar um pouco. Tendo feito isso, eu produzi essas 5h30. Aí fica tudo um pouco mais fácil, não precisa de escaleta, porque aí eu mandei para o Eduardo, e o Eduardo deu nota para cada uma das sequências. Você se lembra? Não, você deu nota. Você deu nota. Não foi nota, eu posso te mostrar. Você deu nota. Eu tenho a caneta. Era nota. Não, eu destaquei. Tinha 3 estrelas. Vale a visita. Horror, não passe perto e tal. Mas aí você já sabia, mais ou menos, o que tinha funcionado e o que não tinha funcionado. E aí o que a gente fez é o seguinte, a gente montava a sequência, aí não tinha escaleta, tinha sequência. Sequência do cinema militante. Pode ter meia hora, pode ter 5 minutos, pode ter 15. Era uma decisão que era tomada ali na ilha de edição. Terminada a sequência, ela virava uma fichinha. Cinema militante. Ia para um quadro. Você pregava no quadro. E aí você ia para outra sequência, a da cantora adorável, de quem Laís se tornou a fã número 1, a Marta Kubichova. Fazia uma sequência da Marta Kubichova, ficava pronta, ia pra... E aí a gente tinha um quadro com 50, 60 fichinhas, que eram mexidas assim, entendeu? Vamos tirar isso daqui, era com grampo mesmo, vamos tirar isso daqui e colocar lá. Resolve um problema estrutural, mas agora como é que você... O que você faz na lacuna? Isso a gente fez muito, né? Muito. Mas era especialmente útil nesse caso pelo fato de estar sendo associadas coisas que não obrigatoriamente se associariam, entende? Eu gosto muito de fazer isso, mesmo em filmes de ficção. Eu montei recentemente um filme do Paulo Betti, em que eu tinha... É uma coisa que o Walter Murch aparece fazendo, quem já viu ele montando, que o primeiro fotograma de cada plano que é produzido e faz um grande quadro e tal, mesmo num filme de ficção, que tem um roteiro, que já tem uma... É muito útil para você visualizar o conjunto completo do filme. E no caso do Intenso Agora, era especialmente difícil você visualizar o conjunto do filme. No Estado Novo, por exemplo, eu não fiz isso, entende? Porque, primeiro, o filme segue uma sequência ano a ano. Aqui, nesse trecho, talvez não tenha dado para sentir muito, mas o filme vai 37, depois 38, depois 39. E depois existem certos episódios que, obrigatoriamente, para você contar, você tem que seguir. Isso aconteceu agora e gerou isso e levou aquilo. No caso aqui do Intenso Agora, tem um pouco isso, às vezes, em certos momentos, assim, agudos de 68, mas no conjunto do filme,
não tem esse mesmo tipo de concatenação quase que obrigatória. Entende? O filme vai ao fim de maio, o filme continua, depois ele volta atrás no tempo. Que é sempre uma coisa difícil de fazer. Mas ficar isso preso... é uma coisa que você dizia muito, né? Nesse filme, maio está terminando 5 vezes. Não é verdade? Terminava 5 vezes. Você, enfim... E ao mesmo tempo ficar preso da cronologia também é terrível. Porque aí as coisas não se encaixam realmente. Se a gente precisasse começar o filme e só ter o final de maio no final do filme, o filme não poderia ser o que ele é, do jeito que ele está, entende? No meu caso, quando o Eduardo recebeu às 5h30, eu acho que, precisaria ver, mas eu acho que da narração que ele recebeu, muito pouca coisa permaneceu no filme que existe hoje. Mas a narração que existe hoje não foi escrita de uma sentada. Ela foi escrita ao longo de 1 ano e meio, 2 anos de edição. Quer dizer, não teve propriamente um antes e um depois de imagem e texto, porque no caso era simultâneo. Era uma coisa que ia e vinha. No Estado Novo foi muito diferente, quer dizer, teve várias versões de texto. Quando eu fui para a ilha já tinha um certo esboço de texto, mas porque era mais simples, entende? Era mais simples porque tinha uma história prévia a ser contada. Também tem um ir e vir, mas eu nunca escrevi na ilha, a não ser eu escrevia em casa antes, depois voltava, refazia, mas também eu gravando e reeditando e refazendo, um processo semelhante, mas não exatamente esse. Quando eu recebi às 5 horas, se eu não me engano, eu recebi 3 páginas com umas frases e alguns parágrafos, mas que não estavam nem associados exatamente a que imagens aquilo se dirigia, né? Eu acho que as ideias que estão naquelas 3 páginas sobreviveram, mas não, algumas delas pelo menos, mas não na forma com a qual eu recebi. Quando você mencionou que você procurou essas imagens iniciais, é assim, tipo um site que você... Como eu não conheço, eu fiquei imaginando. Será que é um site para comprar imagens de arquivo que você coloca tipo assim... Tem também. Casamento em Portugal em 1940. Sim. Tipo, aí você dá um tema. Vou explicar. É assim. A segunda pergunta é o seguinte: naquela parte que você falou que você fez a decupagem, dava para você explicar um pouquinho mais esse processo? Ou seja, você via essas imagens que você não tinha visto ainda e você ia colocando por minutagem e a descrição correspondente? Tá. A primeira, as imagens foram encontradas de algumas maneiras, tá? A principal é através do Antônio Venâncio. O Antônio Venâncio é um pesquisador de imagem, e ele é contratado, é isso que ele faz, com grande competência, e você diz para o Antônio: eu quero tais e 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 tais cenas de tais e tais e tais e tais episódios de maio de 68. Então, vou te dar um exemplo muito concreto. Na literatura de maio de 68, fala-se muito de um programa de televisão, salvo engano, no dia 13 de maio, né? No dia 10 de maio você tem a Noite das Barricadas, a famosa Noite das Barricadas, em que Paris pega fogo, pelo menos a rive gauche, a margem esquerda do Rio, pega fogo, os estudantes fazem as barricadas e tal, e a grande noite, o grande happening de 68, virou mitológico, todo mundo sonha com aquela noite de 68. 3 dias depois, os 3 líderes estudantis são entrevistados na televisão. E é um programa que, na verdade, mostra a cara deles pela primeira vez para a população francesa. Eles são adoráveis, são inteligentes, são jovens, são brilhantes, são felizes, são alegres, e eles cativam a França inteira. E principalmente o Daniel Cohn-Bendit, que é o grande personagem dessa noite. Eu queria ver esse programa de televisão e eventualmente saber por que eles fizeram esse programa, enfim,
seduziu a França inteira? Fui através do Antônio Venâncio. E ele bateu contra o muro durante, eu acho que quase 6 meses, porque ele tentava falar com a televisão pública francesa que dizia, não tem mais, era feito em vídeo, foi apagado. E ele insistiu, até que alguém descobriu na televisão francesa a íntegra do programa. E, surpreendentemente, em excelente qualidade. Não deve ser vídeo, né? Apesar de ter ido ao vivo. O original eu acho que é fita de 2 polegadas, eu acho. Entende? Então, mas ele precisava ter pedido isso porque eu disse para ele que era isso que eu queria. E mais, eu precisava insistir, porque eu sabia que isso era um momento crucial de Maio de 68. A ideia do estudante como herói surge ali, naquele programa. E, portanto, me parecia inconcebível que o programa tivesse sido apagado. Mas nas primeiras 3 ou 4 tentativas, era essa a informação que ele tinha. Então, Antônio Venâncio cumpriu esse papel. Na ilha de edição, eu descobri, por exemplo, o De Gaulle aparece aqui, né? O De Gaulle anunciando o ano de 68. Então, no último dia, no dia 31 de dezembro de 67, ele vai à televisão para, enfim, desejar um bom 68 à população, aos franceses. Isso veio, eu acho, num material genérico de arquivo que eu pedi sobre 68. Me ocorreu que, se ele fez isso em 67, provavelmente ele fez isso em 68 também. Vamos ver o que ele disse no último dia de 68. Isso não estava no material que me veio através do Antônio Venâncio. Mas tem um arquivo chamado INA, que é um arquivo público francês, pertence ao Estado francês, público, mas você paga. Mas você preenche um campo. De Gaulle deseja bons votos de fim de ano, deseja feliz 1969. E aí vem o discurso do De Gaulle em 31 de dezembro de 1968. É INA. INA, Instituto Nacional do Audiovisual. INA. Eles filmam toda a programação de tudo que já passou na televisão na França, Isso. lá nos arquivos do INA. Então, assim, eu encontrei muita coisa lá. Por exemplo, uma coisa muito divertida é que em junho, na rebarba de maio, em maio a França entrou em greve. Mais de 6 milhões de operários entraram em greve, as fábricas entraram em greve, os aeroportos entraram em greve, as estações de trem entraram em greve, a França parou. E assim como ela parou, ela voltou a funcionar muito rapidamente. Maio terminou muito rapidamente. Em 3 semanas, acabou-se maio. E no início de junho, só duas, enfim, em Paris, só 2 coisas estavam em greve. Folie Bergère, muito gozado, que é aquelas mulheres que dançam peladonas e tal, estava em greve, e um hotel, que é o Hotel Georges V, que é um hotel chiquérrimo de Paris, estava em greve, o que é muito gozado, né? As 2 coisas menos revolucionárias estavam em greve. Um hotel que só atende, enfim, Marajá e Realeza, e a Folie Bergère. Falei, será que tem imagem disso? E aí o INA disse que tinha, e a gente caiu. Na última hora saiu do filme, mas tinha uma cena maravilhosa da greve dentro do Hotel Georges V, os milionários passando à esquerda, à direita e tal, e o hotel em greve e tal. Então, isso eu achava no INA. Então, muita coisa foi achada tem um clipe que está no filme da Marta Kubichova, que foi achado no YouTube. E está lá no filme. A maravilha de filme de arquivo é que, na verdade, hoje em dia é muito fácil de você pesquisar, né? Tanto a Biblioteca do Congresso tem muita coisa, como o National Archive. Tem muita coisa que pode ser pesquisada e vista online, inclusive. Agora, nos Estados Unidos tem muitos acervos particulares, que tem quantidades imensas de material de arquivo. No Estado Novo tem material de todas essas fontes. Tanto a Biblioteca do Congresso, como o National Archive, como o Fox Films, como todas as empresas que faziam cinejornais na época, né? Eu acho que quase toda a sequência
não toda, mas quase toda a sequência da Tchecoslováquia, que eu, aliás, considero a mais surpreendente desse filme, é constituída de imagens de arquivos amadores. O Antônio Venoso encontrou uma pequena empresa na Tchecoslováquia que faz só isso. Ela detém arquivos de famílias e comercializa isso. Então tem toda a história da invasão das forças do Pacto de Varsóvia em agosto de 68, que põe fim ao processo de liberalização do socialismo tcheco, é contada através de imagens que eu presumo muito pouca gente viu no mundo. Eu acho que é uma novidade, provavelmente é uma novidade até para os tchecos, eu acho. São imagens porque eu pedi muita coisa de 68 na Tchecoslováquia para o Antônio Venâncio. O que me vinha de arquivos diferentes, Gaumont, INA, os arquivos americanos, arquivos japoneses e tal, e tinha muita superposição de imagem. As mesmas imagens apareciam em arquivos diferentes. Um pouco como você pegar a imagem de 64 do golpe aqui no Brasil, de 68 no Brasil. Geralmente são imagens que você já viu, que não perderam a força, que já foram vistas tantas e tantas vezes. E nesse caso, tudo era muito novo, tudo era muito original. E tudo tinha muita força, realmente extraordinário. No INA é muito caro, mas tem a grande beleza de você, da busca ser preciosa, é muito fácil você encontrar o que você quer. E na hora que você identifica o que você quer, você pode pagar na hora com cartão de crédito e você baixa na hora em alta resolução. Então muitas vezes a gente identificava uma coisa às 3 da tarde, às 3h20 a gente tinha alta resolução na nossa ilha. Você pagava e baixava por arquivo. João, nos dois filmes do Santiago que você mostrou, tem uma relação pessoal sua, particular, com as imagens da sua mãe, o Santiago, a sua relação com ele. Quando é assim, você coloca algum tipo de delimitação, assim, para não colocar, não sei, de repente, algo muito particular seu, ou uma observação que seja muito particular sua nas histórias, ou essa não é uma questão? Você simplesmente... Não, acho que é uma questão. É importante para o filme. Não, eu acho que é uma questão. Eu acho que, aí de novo, o Eduardo ajuda, né? Não, ele tá um pouco para isso também, né? Para dizer, acho que aqui não, aqui você quer mesmo dizer isso, né? Enfim, você chegou a fazer isso, a tirar informações? A gente chegou a fazer isso. É mais sutil do que o que você está dizendo. Mas, então vamos lá. Tem jornalistas aqui, mas eu estou falando com gente que não está aqui como jornalista, né? O No Intenso Agora é um filme sobre o deslumbramento e a decepção, o deslumbramento e o esvaecimento dessa intensidade. O que acontece quando a intensidade para? É uma questão de 68. As pessoas que viveram muito intensamente 68, principalmente 68 francês, e que escreveram memórias sobre o período, todas elas, de alguma maneira, tentam responder essa pergunta: como sobreviver ao fim daquilo? Porque foi tão intenso, foi uma paixão, e a paixão passou. Como é que eu vou voltar para a vida cotidiana, né? Que não é tão intensa? É difícil, né? E essa é a relação com a minha mãe, né? Porque a minha mãe, na viagem que fez à China, no relato que ela escreveu da viagem que ela fez à China, eu identifiquei uma alegria, um alinhamento inteiro com a vida que ela foi perdendo com o tempo. E ela teve um fim de vida muito triste, minha mãe se suicidou. Isso não está dito no filme, mas está indicado. Em nenhum momento eu acho que se tratou de dizer isso explicitamente. Mas para quem vê o filme com alguma atenção, eu tenho a impressão que é possível inferir que é assim que minha mãe faleceu. Curiosamente,
um excelente jornalista, conversando comigo, viu o filme agora, nessa exibição em Berlim, e ele teve alguns problemas com o filme, ele não gostou muito do filme. E uma das coisas que ele me disse, com muito jeito, um pouco encabulado de dizer, eu disse, olha, eu vou, enfim, já que a gente está aqui, eu tenho que dizer, eu sempre ouvi falar que a sua mãe morreu dessa maneira. Por que isso não está dito no filme? Por que você não disse isso no filme? E eu acho que se eu tivesse dito explicitamente, eu teria provavelmente ultrapassado essa fronteira que você menciona aí. E não me parece necessário. Me pareceu estranho a demanda de incluir isso tão explicitamente num filme, que é sobre a melancolia que se segue à grande alegria. Quer dizer, eu acho que está claro sem que eu precise explicitar. Você percebeu isso ou ele falou? Não, eu acho que nunca foi uma. Nunca falamos, durante um ano. Nunca falamos disso. Nunca falamos disso. Mas eu acho que o João tinha clareza. É o que me levou a fazer o filme. Entende? Até onde ele queria ir e até onde ele achava necessário ir. Então isso estava colocado desde o início. Tem um momento que você diz assim, cada segundo tem a espessura da eternidade. Eu torço para minha mãe ter experimentado isso. Achei tão bonito isso, essa coisa, né, você ter desejado que ela tenha vivido essa alegria, esse deslumbramento, essa alegria. A hora que você fala que você queria entender como é que os contrários, os opostos se entendem. Enfim, eu acho que está dito de uma forma muito delicada. Mas eu acho que está dito de maneira até mais explícita se você vir o filme até o final. No final isso se torna, eu acho que bastante, quer dizer, não sei se bastante claro, para ele não ficou. É uma pessoa muito inteligente, é um jornalista que eu admiro e cuja opinião é importante para mim. Mas é curioso você me fazer essa pergunta, porque no caso, para ele, eu não dei esse passo, que para ele significara um ato de coragem e de desvelamento. Então, para mim, me pareceria uma violência em relação à minha mãe, entende? Eu não preciso dizer isso, sabe? Até porque é relativamente público, quer dizer, se entra se pega o nome dela, coloca no Google e tal, vai saber que a informação está dada, não é uma coisa que eu precise dizer, entende? E eu não quero celebrar a morte, eu quero de alguma maneira celebrar esse momento de grande alegria que eu não conhecia, porque eu já conhecia minha mãe entristecendo, entende? Então, eu talvez tenha tido essa dúvida, talvez tenha sido maior no Santiago. Já faz muito tempo que a gente fez Santiago, eu já não me lembro. Mas hoje em dia eu fico um pouco incomodado com o filme Santiago. Talvez eu fique com esse dentro de 5 ou 6 anos. Mas para mim é um pouco penoso, às vezes, Santiago, que eu nunca mais vi inteiro. Mas de vez em quando, enfim, alguém mostra um pedaço e eu tô ali e tal. E é um filme mais penoso para mim, porque eu acho que de vez em quando eu me exponho mais do que eu gostaria, ou eu falo coisas que são pessoais demais. Mas tal. no Santiago você coloca justamente essa questão ali explicitamente no filme, Isso. Mas talvez eu faria diferente hoje em dia. Né? Mas nesse aqui eu acho que eu tinha mais certeza do que eu queria, do que eu não queria dizer. Né? Você acha que no Santiago você falou demais? Eu tenho a impressão que talvez eu tenha, mas não estou dizendo me expondo, não, mas é quase o contrário, talvez até me escondido, sabe? Assim, é disfarçado de virtuoso, é esse excesso de olha como eu errei, olha como eu fui cruel, isso é uma forma de vaidade também, entende? E de vez em quando eu acho que tem um exagero disso, que é vaidoso, e hoje em dia me incomoda um pouco. Dá para entender o que eu estou dizendo? Esse excesso de explicitação das próprias chagas é uma maneira de dizer, olha só como eu sou bacana, eu tenho coragem de dizer que eu errei, então...
Não sei, é um filme que hoje em dia me incomoda. Eu já gostei mais dele do que eu gosto hoje. Hã? Essa linha é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Quando você vai para a primeira pessoa, é muito difícil, é muito difícil. E eu acho que aqui, talvez um pouco mais maduro, eu fui mais cauteloso. Eu fui mais cauteloso aqui. E João, você não narrou Santiago e Não. agora você narrou esse filme. Não dava para fazer. Por algum motivo? Por... Tomei coragem, né? Sei lá, ou vergonha na cara, eu não sei bem o que, entende? Não sei. Depois não dá pra. Não dá pra tirar duas vezes o mesmo coelho da cartola, né? Não dá pra fazer duas vezes um filme na primeira pessoa com uma voz que não seja minha. E eu acho que no caso do Santiago, talvez seja uma racionalização, mas eu acho que é uma razão, eu consigo defender a voz do meu irmão, para além do fato de eu não gostar da minha voz, de me incomodar ouvir a minha voz. Então, a primeira razão pela qual eu não queria narrar o Santiago era essa, que é um pouco estúpida, mas ela é real, entende? Mas eu acho que tem uma segunda razão que justifica, eu já falei disso, não sei se eu falei aqui. Eu acho que o Santiago, até mais do que esse filme, é uma crítica do documentário, do que você pode acreditar ou não acreditar em relação às imagens, do que elas dizem, se você tem que tomar elas pela relação. Introduz a dúvida, Santiago, em relação a... Porque eu mesmo tinha dúvida em relação às imagens que fiz, como eu tinha passado 13 anos sem olhar para elas, quando eu voltei a elas, tem uma sequência do filme que fala disso, né? Será que de fato essa água estava tremida? Será que de fato bateu um vento nessa hora? Se tem alguém do lado de fora, sabe, com uma... Então colocando a voz do meu irmão, falando por mim, você introduz mais uma camada de ludibrio no filme, de engano, e não é um engano absoluto, porque as memórias do Santiago também são dele, então é meio ambíguo. Poderia ser ele, mas não é, sou eu. Então acho que introduz mais um espelho num filme que é sobre a ambiguidade do documentário. Então eu consigo defender a decisão. Aqui eu acho que seria muito difícil. Então vamos lá. Eu vou gravar e seja o que Deus quiser. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Não, uma pergunta. O tempo inteiro, claro, vocês estão se referindo a essa questão pessoal, claro, não é absolutamente pessoal. Mas ao ver os trechos, eu não consegui deixar de me desligar o quanto isso tem a ver com o momento atual do país. Em alguma situação da edição, vocês se deram conta disso? Ou seja, a partir do momento que existe, você mesmo disse, um momento de apaixonamento de uma causa e decepção. Apaixonamento e decepção. E é só o que a gente está vivendo agora. Vocês fizeram essa correlação e até o momento do lançamento do filme também ser tão propício e... É 2013 comparado com 68? Nós estivemos em Berlim até essa E não só por passada. brasileiros, hein? E essa questão talvez tenha sido a questão mais colocada depois das projeções dos filmes, nas entrevistas e tal. São essas coisas que acontecem no cinema, né? Quer dizer, porque durante a realização do filme nunca imaginamos que pudesse haver uma correlação desse tipo que você está colocando. Mas o cinema tem dessas coisas, né? Ela se impõe. E não tem jeito. Agora o filme vai ser exibido no É Tudo Verdade agora em abril, né? E imagino que talvez seja lançado um pouco depois. E essa questão vai se colocar. Coisa. A partir do momento que a gente viu os dois juntos, o Estado Novo é a mesmíssima coisa, impressionante. Sim. Bom, o Estado Novo tem uma curiosidade de que no ano passado, quando ele foi lançado, o título original do Estado Novo era Os Golpes do Estado Novo. Ele foi registrado na Biblioteca Nacional em 2003 como Os Golpes do Estado Novo. Aí ele fica pronto, há um ano atrás, e as pessoas começam a me perguntar exatamente isso. Eu digo, olha, minha capacidade de antecipação é grande quando eu chego a esse ponto. Um repórter do UOL lá me perguntou assim, esse é um filme sobre Fora Temer, não é? Como
convencido de que o filme era um filme sobre fora dele. Olha só, o filme, eu comecei a fazer esse filme em 2011. Em 2011 o Brasil crescia 6, 7%, Temer era o vice da Dilma, se adoravam, apareciam todas as fotos juntos, não havia Lava Jato, não havia nada. Então, o que me levou a fazer esse filme foi essa questão que me interessa muito. O que você faz depois da paixão? O que você faz depois que a intensidade passa? E por paixão, entenda qualquer paixão. Paixão amorosa, paixão erótica, paixão política, paixão estética. No caso da minha mãe na China, é uma paixão estética. Ela se deslumbra com o país, com o contrário absoluto dela. Ela, em vez de rejeitar, ela aceita. Que é uma coisa que eu acho bacana dela. Poder ter aceitado. Porque minha mãe era muito conservadora, muito católica, mineira, assim, e tal. Não há nada mais diferente dela do que a China da Revolução Cultural. Então você imagina, bom, ela vai se horrorizar. Pelo contrário, ela não é que ela tenha aderido, ela não se tornou uma maoísta. Mas mas ela conseguiu ultrapassar, entende? Coisa que nós não conseguimos mais hoje, entende? Quer dizer, a gente não conversa com o nosso adversário, a gente não reconhece virtude no adversário. E ela conseguiu, isso para mim era muito bacana, entende? E me interessava essa coisa, quando a intensidade se vai, que estratégias você desenvolve para continuar vivendo, para continuar encontrando sentido nas coisas. É o que diz o De Gaulle, para acordar de manhã cedo, entende? Para sair de casa e tal. Isso nada tinha a ver com 2013, mas eu entrei na Ilha de Edição em outubro de 2012 com a Laís, que tinha 21 anos de idade, 22. E eu estava na Ilha de Edição já há 6 meses mexendo nesse material em junho de 2013, cujas manifestações foram importantes para a Laís. Ela saía da edição e ia para o centro da cidade, ou saía do centro da cidade e vinha para a edição. Ela participou ativamente de 2013. Então, é claro que naquele momento não havia como não relacionar o que estava acontecendo na rua com aquilo que estava acontecendo na tela do computador, entende? Mas pelo fato de eu naquele momento já ter lido bastante sobre 68, já ter formado um juízo sobre 68, isso eu respondi à Folha de São Paulo, que me fez essa pergunta, se os fatos políticos no Brasil influenciaram o filme. E a minha resposta foi não, exatamente o contrário. Foi o filme que influenciou a minha maneira de perceber o que acontecia no Brasil naquele momento e, de certa maneira, antecipar o que viria a acontecer, não por eu ser um visionário, um grande cientista político, mas por estar pensando nesse problema. O Sartre, que vai aparecer no filme daí a 20 minutos, diz para o Cohn-Bendit, o grande líder: vocês têm um problema, vocês não sabem para onde ir. As pessoas fazem uma crítica a vocês pelo fato de vocês não terem um projeto, de vocês não saberem o que vocês querem colocar no lugar do que vocês estão querendo destruir. E o Cohn-Bendit dá uma resposta muito inteligente, enfim, parece vencer o debate. Mas ele estava errado, ele perdeu o debate. 68 foi derrotado, não é? E quando eu vi as ruas no Brasil em 2013, era impossível não fazer essa relação, entende? Isso não vai durar muito. O que não significa que não seja importante. Mas a agenda explícita de quem saiu às ruas em maio de 68 foi derrotada. Eles queriam derrubar o regime, derrubar o sistema, abolir o Estado. Grande parte deles eram essencialmente anarquistas. Nada disso aconteceu. O regime se impôs, De Gaulle venceu. Outras coisas ficaram, mas que não eram parte da agenda. O que ficou? A liberalização dos costumes, uma França muito menos hierárquica do que era, menos conservadora, o direito das mulheres começa a se
muito mais nos Estados Unidos que na França, mas acaba chegando à França também, né? O direito das minorias começa a se afirmar também no pós-68, mas nada disso estava nos gritos da rua, entende? Então eu fico pensando assim, em 13, alguma coisa não ficou que ainda não está bem esboçada. Eu fico pensando, até isso eu falei lá, também, assim, de maneira irresponsável, porque me ocorreu na hora. Eu fico pensando se a Lava Jato, o rigor da Lava Jato, não é um pouco efeito do que aconteceu em 2013 no Brasil, né? O que a gente tem na Lava Jato? A gente tem o maior empreiteiro brasileiro na cadeia, condenado a 20 anos de prisão. A gente tem senadores presos. A gente tem o homem que queria ser o mais rico do mundo e que chegou a ser o 6º ou 7º homem mais rico na cadeia. Em Bangu, a gente tem ex-governador do estado. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Jamais tinha acontecido no Brasil, né? Será que isso não é, de certa maneira, uma resposta às demandas meio difusas da mudança da cultura política no Brasil, de quem foi à rua em 2013? Talvez, não sabe. Assim como o que passou a acontecer na França após 68, pode só retrospectivamente ser atribuído àquelas 3 semanas, entende? Mas levou-se um certo tempo para conseguir fazer essa relação. 68 foi derrotado muito rapidamente. O De Gaulle deu um golpe de mestre. E mais do que isso, o Partido Comunista não era revolucionário, era tão conservador, ou talvez até mais do que o próprio De Gaulle, entende? E mais, os estudantes tiveram culpa no cartório, porque 68 se tornou muito rapidamente um item de consumo e foi comercializado. E as pessoas entraram na lógica do comércio. E o primeiro a entrar foi o Combendit, que começou a vender a sua imagem de celebridade do movimento estudantil. E tudo isso é muito complexo, é muito fascinante também, né? João, quando você entra na ilha de São Caso, por exemplo, aproveitando que o Escorel está aí, você participa ativamente do processo o tempo inteiro ou você, por exemplo, Escorel? Imagina se eu vou deixar as coisas sozinho. Imagina. Quando eu vou ao banheiro, eu digo, ninguém dá um kill. Na sua hora, depois a gente vai discutir o que você fez. De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Agora, num documentário, especialmente num filme como esses dois, do João, do Santiago, dessa agora, que são filmes que foram construídos na edição, se o diretor não estiver ali o tempo todo, ele não é digno desse nome, entendeu? Quer dizer, eles têm que estar ali participando. Essa coisa de... Hoje em dia está muito na moda isso, vou entregar para alguém e tal. Isso... Mas Por que eu sou o diretor desse filme, né? Eu não sou o diretor porque o filme é um frame desse filme. Eu sou o diretor porque, de certa maneira, ele sai da minha cabeça, né? Depois de um ano, período durante o qual foi feito o licenciamento das imagens, a finalização encaminhada e tal, o João um dia disse que não, tem umas pessoas que viram o filme, que acharam o filme um pouco longo, não sei o quê. Voltamos à ilha e cortamos 10 minutos do filme, dos quais ele me acusará até o fim dos meus dias. Era um ótimo filme. Era um ótimo filme. Você vai se desapegando, você vai sendo convencido a se desapegar. Não, tinha algumas coisas inegociáveis, do meu ponto de vista, que ele, de maneira canalha, vai minando. Aos pouquinhos, entende? Tem que ser aos poucos, você não pode confrontar o diretor assim. Tinha toda uma sequência sobre o cinema militante, essa foi a última que saiu. E dessa ele também gostava. Não, de todas essas eu gosto. O problema não é esse. Mas ele me convenceu que era um desvio. Porque o filme tem muitos desvios, entende? Alguns desvios. Num filme que já é longo, o espectador chega uma hora que ele não consegue mais acompanhar. Porque você pensou em tudo isso, você pensou em tudo isso
ao longo de 5 anos. Então, por mais que essas sequências isoladamente elas possam até ser interessantes, quando elas são todas aglomeradas num só filme, elas criam, elas vira trabalho demais para o espectador, entende? Ele não está preparado para metabolizar tanta coisa. E talvez nesse momento tenha coisa demais no filme, né? Então essa sequência foi a mais penosa, mas ela saiu e o filme flui melhor. O filme de 2 horas e 17, ele vai me odiar ao dizer isso, mas eu acho que era um filme mais interessante do que esse daqui. Esse é um filme mais... um filme mais bem acabado, é um filme que flui muito melhor. É um filme, nesse sentido, ele é mais... O outro é um filme mais espinhoso, é um filme com mais erros, mas os erros são interessantes, entende? Esse é um filme mais domesticado. Ele corre de maneira mais civilizada. Ele é menos selvagem do que o outro. Então, você fica um pouco entre a selvageria que tem força e que não é amigável para o espectador e que não faz concessão, e um filme que faz mais concessão, ele é mais bem construído, ele flui melhor, às custas de ficar um pouquinho mais convencional, digamos assim. E eu acho que a sequência do cinema era uma ponta assim, era um cotovelo que atrapalhava... totalmente. Não, de jeito nenhum. Que tornava o filme mais estranho, mas ao mesmo tempo mais difícil também. Então, é difícil, num filme que tudo está aberto, tudo é possível, sabe? É difícil. Eliminar os Estados Unidos, por exemplo, essa decisão não foi tão dura assim. Tinha toda uma sequência, tinha uma sequência que eu adorava, que era uma sequência de comercialização, porque 68, como eu falei, o Brasil se comercializou muito rapidamente. E aí tem uma coisa que eu acho poderosa, que é o seguinte: os filmes usados aqui são filmes feitos naquele momento em sistemas de cooperativa. E ninguém acreditava na propriedade privada, que dirá a propriedade privada de imagem. Então todo mundo usava câmeras coletivamente e as imagens circulavam coletivamente. Então eu saía para filmar uma greve na Renault e eu tinha um colega alemão fazendo um filme sobre, sei lá, a greve operária, o movimento operário. E o sujeito vinha e pedia para mim a imagem que eu tinha feito da greve. E eu dava, eu cedia. Então você vai vendo esses filmes e você vê que imagens, as mesmas imagens, vão aparecendo em filmes diferentes, com propósitos diferentes, porque havia um uso coletivo das imagens, né? Era o espírito do tempo. Esses filmes hoje em dia são vendidos numa caixinha. E a primeira coisa que você vê na hora que você coloca no DVD é: esse filme é para exibição doméstica, qualquer exibição pública será punida com o rigor da lei e vai vir alguém e te levar para Guantánamo. E isso era tratado no filme. Havia uma sequência sobre a comercialização de 68, e essa companhia que lança esses filmes hoje em dia, eu acho que é a maior companhia distribuidora da França, a MK2, e MK é Marin Karmitz, é o nome dele, né? Que é um grande participante de 68. Ele estava lá nas fileiras e tal. Hoje em dia ele privatizou tudo, é tudo dele, e se você quiser usar, você paga um bom dinheiro. Entende? Então tinha uma discussão sobre isso, sobre como as próprias imagens de 68, que foram produzidas em sistema de Creative Commons, que não existia na época, mas eles já denunciavam copyright na época, isso aqui é para todo mundo usar, usem como vocês quiserem. Isso foi apropriado, se tornou propriedade privada, e se você quiser usar, está aqui o slide. E a gente tirou o slide não é FBI, porque é França, mas enfim, Comitê Polícia Antipirataria na França vai te prender. E isso aparecia na
tela do filme dizia: essas imagens agora são todas privadas. Isso também saiu do filme. E as imagens do Escorel e do Avelar feitas em 68 foram parar no filme do Chris Marquet. Foram parar no filme do Chris vendidos hoje Marquet. pelo MK2, justamente. Tá vendo? Tá vendo esse safado? Tudo depende um pouco do objetivo ao qual você quer chegar. Isso é importante. Uma coisa, quando nós começamos, quando eu entrei no trabalho, que tinha essas tais famosas 5 horas, o projeto era fazer um filme em 2 partes de 1h30. E durante muito tempo nós trabalhamos num filme em 2 partes de 1h30 cada uma. Bom, isso é uma coisa. Isso é um outro filme, com uma outra estrutura, com uma outra possibilidade de inclusão desses materiais que hoje em dia eu acho que parecem muito claramente meio desconexos. Quando você começa a reduzir, começa a chegar mais na duração convencional, apesar de ele estar um pouco acima de 2h07, é um pouco acima da duração convencional. Mas tem um pouco esse arco narrativo ao qual nós todos estamos um pouco, mais ou menos, acostumados. Quer dizer, a pessoa senta no cinema para ver uma sessão de 2 horas, 2 horas e pouco, entende? E aí começa a ficar difícil conciliar essas coisas, esses tais, ainda mais num filme assim, quer dizer, que não é um filme que tem um começo, um meio e um fim. É um filme que vai por aqui, e vai desviando e volta, e retoma lá adiante, e volta atrás, entende? Então, eu tive a experiência recente de rever o filme pela 50ª vez lá em Berlim, e tive a sensação de que o filme funciona muito bem para a plateia. A plateia assiste o filme concentrada e atenta, o que eu acho que é um desafio vencido enorme pelo João, fazer um documentário narrado em voz off, submeter uma plateia que não entende uma palavra de português à leitura contínua de uma legenda na narração, que nós tivemos aqui também essa experiência de, quando as primeiras cópias ficaram prontas com legendas em inglês, de assistir o filme, e eu fiquei preocupado, porque, sabe, o tempo todo... O filme passa a ser lido. Você passa a ler o filme e não vê as imagens, porque é narrado o tempo todo. Então tem uma série de desafios que eu acho que a experiência de Berlim provou que o filme venceu, e não são desafios pequenos para um filme, não. Quer dizer, um documentário, que já é uma coisa um pouco estranha, por mais que estivesse numa mostra de cinema documentário, mas narrado em português, em que a pessoa é obrigada a ficar lendo ali o tempo todo. Uma dúvida que eu tenho é se, pelo menos para plateias americanas, eu não deveria fazer uma narração em inglês. O Caymmi disse isso. Eu acho que deveria. O Caymmi disse isso. Porque os americanos odeiam legenda. E eu acho que para exibir nos Estados Unidos, deverá e terá que fazer. Em relação à voz em off, o texto, ele foi escrito, me pareceu que foi escrito depois de montado. Como é que foi esse processo? Assim? Eu comentei um pouco aqui. Esse filme, não sei se você sabe, quer dizer, ele é a continuação de 3 outros anteriores que eu fiz. Um sobre 30, um sobre 32, um sobre 35. E ele, originalmente, não era para ser tão longo, quer dizer, quanto ele é, né? Porque ele foi feito num formato de série de 5 programas de 50 minutos. Mas por injunções legais, formais, ancínicas e tal, nós fomos obrigados a... O que é bom para o filme? Exibir no cinema, fazer uma versão em cinema. E eu tentei 2 vezes fazer uma versão de 1h30, que seria mais razoável, né? E não consegui. Porque a forma como o filme é feito e o tipo de materiais que ele utiliza, tem muito material de família também,
quando você começa a reduzir, para mim, eu tirava o que mais me interessava no filme. Quer dizer, o filme virava um documentário quase que absolutamente convencional. Então eu defendi a ideia de fazer um filme. A versão para cinema tem 3 horas e 47 minutos, ao lado do curta-metragem do João. É um desafio. As experiências que nós fizemos foram bem sucedidas, mas em contextos muito especiais. Quer dizer, uma coisa é exibir um documentário de 3 horas e 47 no Festival É Tudo Verdade. Quer dizer, é um tipo de público que tem um tipo de interesse e tal, ou no festival lá do Arquivo Nacional, ou em sessões especiais. No cinema, o exibidor fica logo em pânico, né? Porque para exibir o filme, ele tem que... Hoje em dia, ele só dá uma sessão por dia para o filme brasileiro, né? Ele é obrigado a te dar 2, né? Então, até hoje, nós não lançamos não só por isso, mas também por isso. Entende? Então, eu também comentei já antes o fato de que tem diferenças grandes em relação aos documentários anteriores. Esse projeto do Estado Novo, ele tem um problema genético, na verdade, né? Quer dizer, que ele tem um compromisso com o didatismo na origem, porque o primeiro documentário da série foi praticamente um documentário de encomenda da Secretaria de Cultura de São Paulo, que pediu um documentário que pudesse ser exibido, na época era TV Manchete, numa emissora de sinal aberto, às 10 horas da noite, e que fosse ao mesmo tempo didático e pudesse ser exibido na televisão. Então, são coisas difíceis de conciliar, e eu estou tentando me livrar desses compromissos, mas é difícil uma série assim. E o texto eu comentei também que foi escrito mais ou menos num ir e vir, mas existia um texto que mais ou menos encaminhou a montagem. Existia um roteiro, na verdade, coisa que o filme do João não tinha, acho que nunca teve algo que pudesse ser chamado de um roteiro, propriamente dito. E essa busca por essas imagens também que você teve, como é que foi, assim? Você seguiu por um caminho só, você foi compilando... A resposta a essa pergunta chama-se Antônio Venâncio. Quer dizer, a gente faz a partir do roteiro, a gente faz uma espécie de índice para ele. Assuntos, personagens, e ele vai a campo, entende? E faz uma grande pescaria, entende? Principalmente, nesse caso, na Alemanha e nos Estados Unidos, embora tenha algumas coisas poucas na Europa. E aí você começa a construir o filme a partir do material que você tem. Eu tive a grande sorte de pegar uma época boa na Cinemateca Brasileira e de ter um acesso que nesse momento não existe mais já há algum tempo, um acesso praticamente franqueado aos cinejornais do DIP. E eu assisti todos os cinejornais do DIP, 6 anos de cinejornal quinzenal do DIP, entendeu? E muitas vezes encontrava uma sequência que entrava no filme, não estava previsto, mas que a sequência tinha um interesse tal que ela entrava no filme pelo seu próprio interesse. São sequências que não estão nesse trecho que vocês viram, acho que não é o caso propriamente de citar, mas tem várias sequências no filme que não entrariam, não existiriam no filme se eu não tivesse tido o acesso que eu tive a esse material. A gente, nas aulas, a gente vai discutir, não, usa mais narração, usa mais música, e, enfim, as pessoas vão condenando algumas práticas. Tem esse momento. Você acha que o filme de se narrar em primeira pessoa é algo que não vai se esgotar, ou pode ser criticado na frente, no futuro? E outra coisa, se você teve alguma pretensão em fazer esse filme, alcançar alguma coisa, ou se foi só um desabafo? Você precisava tirar esse filme da sua cabeça? O Festival de Berlim, quando você é aceito no Festival de Berlim, eles pedem para você mandar um clipe de um minuto do filme.
para eles colocarem no site deles. E é muito difícil tirar um minuto desse filme aqui que seja representativo do filme. E o que funcionava melhor era o início, que introduz a primeira pessoa e a figura da minha mãe e tal. E na hora que eu vi aquilo, eu até mandei um e-mail pro Escorel e tal, dizendo, não dá para usar porque parece um filme que repete isso que já está se tornando uma espécie de clichê do documentário pessoal na primeira pessoa, né? Fazer um filme sobre a minha avó, a minha mãe, a minha tia, o meu cachorro, o meu... E eu não acho que isso seja um problema em si, é um problema quando vira uma muleta, um cacoete, entende? Por que fazer um filme sobre a sua avó, sobre o seu cachorro, se muito facilmente vira um exercício puramente narcísico. E isso é complicado, eu acho. Acho que tudo que vira uma espécie de igrejinha é problemático. Eu acho que o filme na primeira pessoa, muito familiar, não será criticado no futuro, já vem sendo criticado. Eu mesmo hoje em dia tenho uma certa resistência, porque virou um pouco o default do documentário, sabe? Mas, para citar, por exemplo, filmes sobre o próprio cachorro. Não sei se vocês viram o filme da Laurie Anderson, sobre o ensaio dela sobre o cachorro dela. É um filme que eu adoraria ter feito. Eu acho um filme magnífico, estupendo, muito interessante. Então, assim como você pode usar a narração na terceira pessoa ou na primeira, assim como você pode entrevistar, assim como você pode utilizar todos os recursos convencionais do documentário sem que isso seja um pecado, o que você não pode fazer é se repetir ou cair na armadilha do lugar comum. Tem que ter uma boa razão para você usar a primeira pessoa. Não pode ser apenas porque, enfim, é a maneira mais fácil de você fazer um filme. Então, eu acho que precisa ter cuidado com o filme na primeira pessoa, porque de fato se tornou um modo prevalente de se fazer documentário, e aí houve um excesso disso. E eu acho que é sempre perigoso, né? Mas, de novo, o cinema direto, durante a sua hegemonia, condenou como um pecado mortal, passível de ir direto para o quarto círculo do inferno, você usar narração e você entrevistar, não é? O Coutinho faz a sua obra com conversas. Então, é possível você reinventar a forma, usando velhos recursos de maneiras originais. A questão é sempre essa. Será que eu estou sendo original? Será que eu estou inventando alguma coisa? Se você não tiver, eu acho que você precisa parar para pensar se vale a pena fazer ou não. O filme não é só isso, entende? O filme tenta fazer uma ponte entre a história pessoal e a história do mundo. Ele é meio ambicioso nesse sentido. Enfim, então eu acho que ele tem alguma originalidade. Mas se você só isolasse esse minuto, poderia parecer que é mais um filme que você está se apropriando das imagens que você tem no seu arquivo e tal, para fazer. E isso eu acho que se torna mais prevalente ainda no mundo do Facebook, no mundo do selfie, né? Essa ideia de que você é o umbigo do universo é uma ideia perigosa. E é um pouco, enfim, o espírito do tempo. Então, é preciso ter um certo cuidado com isso. Em relação à sua segunda pergunta, eu acho que sim, assim como no Santiago também, eu entrei na edição para resolver um problema que era pessoal. E a maneira de resolver era fazer um filme. E nesse caso, também quer dizer, enfim, tem a questão da minha mãe, tem a questão de... Porque eu não sei direito sobre o que é o filme, mas eu sei mais ou menos quais eram questões que eu estava querendo, com as quais eu queria lidar, né? A ideia de que quando você não tem metafísica, e eu adoraria ter, mas eu não tenho, e portanto o sentido da vida não é dado de fora para dentro. Eu tenho que encontrar.
né? E isso é difícil. Isso é muito difícil, eu tenho a impressão. Principalmente quando você não tem uma vocação clara. Cinema nunca foi uma vocação clara para mim, eu entrei nessa coisa um pouco acidentalmente, não é central na minha vida. Então, por que acordar? Por que fazer mais um? Por que... E se você não tem uma razão, o que vira a vida? É uma coisa difícil de você viver, que é o dilema de todo mundo que viveu 68, é o dilema um pouco da minha mãe. Então, essa questão do sentido e de como encontrar sentido no cotidiano, na vida vivida, não no grande momento, mas no momento, enfim, banal, que é o que rege grande parte da nossa existência, é um problema que eu tenho. Quer dizer, não é um problema que eu tenho, mas é uma questão que me interessa porque está muito próximo de mim. Então, o filme é uma maneira de lidar com isso, entende? De tratar dessa questão e, ao mesmo tempo, me aproximar um pouco de minha mãe, que é alguém que, enfim, de quem eu me afastei muito e que teve um fim de vida muito triste e eu, enfim, estava perto, mas não estava perto fisicamente, mas estava longe emocionalmente, afetivamente. Então, é uma maneira de me aproximar desse negócio também, né? Então, para isso ajudou. E eu acho que tem uma terceira razão que não deve ser subestimada, que é um pouco o que o Eduardo falou. A experiência do Santiago foi muito boa. E de novo, para quem não teve... sentido, como realizador, como... Não o resultado final, o fato de fazer o filme, a convivência na ilha de edição, a conversa, o trabalho, né? E isso dá sentido às coisas. Isso eu acho que é uma das coisas que dá sentido, né? Então, é sempre um pouco perigoso você tentar reproduzir experiências que foram muito boas, porque elas são muito boas no seu tempo, elas têm um contexto, um momento da vida, etc e tal, mas era um pouco também a tentativa de recriar as condições que me trouxeram muita alegria no momento. E eu acho que a gente conseguiu, né? Porque foi muito divertido de novo, pela segunda vez foi muito bom. Então durante... o trabalho de se encontrar. Faz uma piadinha ali e tal. A convivência. Enfrentar os problemas juntos, soluções. tentar encontrar uma solução juntos. E é divertido quase que no sentido literal do termo, a gente ria muito. Tinha uma boa camaradagem. Eu acho que você podia apresentar a Yolanda. Vocês não conhecem a história de Yolanda e a amiga, e sua amiga? Vocês não conhecem? Então, eu não sei que horas são, mas talvez seja um encerramento. Que horas são? Então, eu acho que é um bom encerramento é você apresentar a Yolanda. Yolanda e a sua amiga, você estava sendo Yolanda? A Yolanda e a amiga, é uma dupla fundamental que participou conosco. Se vocês assistirem o filme até o final, se vocês tiverem a paciência de se correm os créditos de abertura, de encerramento, tem agradecimentos. E tá lá Yolanda e amigas. A amiga dela, a gente não sabe o nome da amiga. Então é uma dupla, Yolanda e amiga. Mas a história é a seguinte, foi contada pela Fernanda Torres. Houve uma peça encenada em São Paulo e no Rio de Janeiro, chama-se O Livro de Jó. Não sei se alguém assistiu aqui, do Teatro da Vertigem de São Paulo, que é um teatro experimental e que leva as peças para lugares físicos, tira a peça do teatro. Então fizeram uma peça em cima da Marginal, em barcos na Marginal, fizeram peças em manicômios judiciários e tal. E o Livro de Jó, que é a história de Jó, foi montado aqui no Rio de Janeiro, onde era o DOPS. E a peça ia seguindo de aposento em aposento, enfim, naquele lugar de história terrível. E Jó ia sofrendo, à medida que a peça... E a plateia ia junto, acompanhava de pé. E era o Matheus Nastergalli que fazia o Jó. E num determinado momento da peça, o Matheus está inteiramente nu, dentro de uma banheira de sangue. Então ele se levanta da banheira de sangue, pingando sangue, e vai em direção à plateia, que está em pé. E num determinado dia, ele faz isso, ele sai da banheira, nuzinho, pingando sangue, e se aproxima da primeira fila, onde há duas senhoras de cabelo azul.
e parem diante delas, ao que uma se vira para a outra e diz assim: satisfeita, Yolanda? E a Yolanda e a amiga eram nossas interlocutoras constantes na montagem. Porque toda vez que a gente ia montar, uma sequência mais difícil, ou que discordávamos, alguém podia ser a Yolanda ou alguém podia ser a amiga da Yolanda. Presumia que Yolanda levou a amiga para ver no Intenso Agora. Exatamente. E nessa sequência, era essa sequência que faria a amiga se virar para a Yolanda e dizer: satisfeita, Yolanda? Quando todo mundo concordava que de fato aqui a amiga vai dizer isso, a sequência saía. Então, Yolanda e a sua amiga foram fundamentais na ilha de edição. Isso é para dar uma ideia de como a gente se divertia. Era muito divertido, era muito divertido.